E aí, galerinha? Tudo bom? Tudo beleza? Estamos aqui com mais um hashtag Papo de Mestre. E hoje, cara, tá demais esse Papo de Mestre, tá muito massa! O Papo de Mestre hoje é sobre a matemática e a ciência. Cara, não dá para fazer isso sozinho, tem que fazer com gente de alto nível. Por isso, do meu lado, tá Prof. Jussi, professora de Química, assim, uma parceira para todas as horas, e a Prof. Liniane, de Matemática, que divide comigo também Matemática no CAD, parceira também, estamos sempre juntos aí. E nós temos um convidado. Papo de Mestre sempre tem um convidado. E esse convidado, cara, é o cara. Eu vou ter que falar do currículo dele, porque não tem como. Não tem como. Olha só. Nosso convidado de hoje é o Dr. Joel Santos Souza. Pós-graduação em bacharelado em matemática pela Federal do Rio de Janeiro, licenciatura em matemática pela Federal do Rio de Janeiro, mestrado em matemática pela Federal do Rio de Janeiro e doutorado em matemática pela Federal do Rio de Janeiro. E atualmente é professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Olha só, professor Joel, seja bem-vindo. Tudo bom? Olá, tudo bem? É um prazer estar com vocês, Rudney, também com a professora de Química, a professora Jussiane França, e também com a Liliane, nossa colega de trabalho, né, professora de Matemática. É um prazer estar com vocês aqui nesse bate-papo. Professor, e aí, o que a gente pode falar de ciência e matemática? Né? Porque os alunos eles veem a matemática com um certo medo, né? Um certo... E a gente sabe que... Aliás, vou até atrapalhar essa fala aí, porque os alunos, eles acham que matemática só vai com exatas. E se esquece que a matemática é uma linguagem que a gente usa muito, muito, muito na área de humanas também. Ou alguém nunca ouviu falar disso aí, não é, professor? O que nós linguagem, falar, então? É uma linguagem universal, né, na realidade. Está em todas as áreas. E não tem como, né? E aí, professor, o que você pode nos falar a respeito disso? A matemática é uma ciência, né, que estuda, pelo meio dedutivo, os fenômenos da natureza, né, que nós observamos, né, e é uma linguagem precisa, né, que procura evitar a subjetividade. Então, ela é uma linguagem, né? É uma linguagem. Assim como o português é uma linguagem que nós usamos para descrever as coisas, a matemática também é uma linguagem que nós usamos para descrever as coisas também que estão à nossa volta, os fenômenos da natureza, né? Por exemplo, tem o poeta Vinícius de Moraes, né? Que já morreu na música popular brasileira, da Bossa Nova, e com Toquinho fez parceria em muitas músicas. Então, ele ia lá para Ipanema e observava as mulheres, as moças andando, né? E ele fez uma música, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, essa menina que por aqui passa. Então, a poesia, ele usou a poesia para descrever o balanço, a ginga daquelas moças que iam para a praia de Ipanema. Isso é uma linguagem subjetiva. Agora, a matemática é uma linguagem com outro propósito, que tenta eliminar ao máximo o subjetivismo. Então, ela procura ser precisa para descrever os fenômenos, né? Então, como é que nós descrevemos os fenômenos da natureza? Através de equações, né? Meu filho estudou na UFSC, aqui, e ele fazia parte de um programa chamado Programa Avançado de Matemática. E nós temos um professor que se aposentou agora, que era o professor aqui, top nosso departamento, o professor Rui Exel. Ele era um professor 1A do CNPq, pesquisador maior nível, e ele dava cursos de cálculo para esses alunos do Programa Avançado de Matemática. E ele dizia assim, nós temos os teoremas, né? Alguns dizem que o matemático criou aquele teorema, mas ele perguntava assim, será que é adequado dizer que se criou o teorema ou se descobriu o teorema que já existia implícito na natureza, né? Então, por trás de cada fenômeno, há uma equação que descreve esse fenômeno. Por exemplo, a equação do calor,
difusão do calor numa barra, a corda vibrante, você pega uma corda de violão presa nos extremos e distende essa corda, ela começa a vibrar, as vibrações transversais. Isso é descrito por uma equação diferencial parcial. Então, a linguagem matemática é uma linguagem precisa, que descreve os objetos através de equações. Mas, como disse o professor Rui Exel, será que o matemático modela esses fenômenos com a matemática, com a linguagem matemática, ou essas equações já existiam e apenas um matemático descobriu a existência dela, que implicitamente, por trás desse fenômeno, subjazia essa equação regendo aqueles movimentos e o funcionamento do fenômeno, né? Então, a matemática é isso, é uma linguagem precisa. Eu quero colocar aqui uma palestra de um professor chamado Pinguelli, é um físico, né? Ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Física, e ele foi professor da UFRJ, e o Pinguelli, numa palestra, ele fez uma comparação entre filosofia, entre ficção e ciência. Tá certo? Três áreas do conhecimento, né? E ele disse, qual é a diferença entre as três? Então, ele disse assim, olha, a ciência, ela atua de uma forma diferente, um pouquinho diferente da filosofia e um pouquinho diferente da ficção. Então, ele falou, o que é a filosofia? A filosofia faz parte do campo da ciência chamada ciências humanas. Ela parte da observação. Ela observa fenômenos humanos, né? Antropologia, sociologia. Então, a filosofia, ela parte da observação. Porém, ela não usa uma linguagem matemática, uma linguagem precisa. Ela usa a própria língua, uma linguagem subjetiva. Então, há subjetividade nessa descrição dos fenômenos observados pela filosofia, fenômenos humanos, sociológicos, né? E ele, então, depois trouxe a ficção. A ficção já é um pouquinho diferente da filosofia, algo antagônico à filosofia no seguinte sentido. A filosofia não observa, ela especula, faz especulações, e através da ficção, né? Ela especula e imagina, mas não é observável, não são coisas observáveis, não são fenômenos observáveis, mas ela usa a matemática. Embora não observe, ela usa uma descrição matemática, mas ela não é ciência, porque a ciência precisa da observação. E o que é a ciência? A ciência, ela utiliza essas duas coisas, a observação e a descrição matemática, uma descrição precisa, uma descrição científica. Então, a matemática é essa linguagem que fundamenta a ciência, né? Toda a ciência tem que ter uma fundamentação precisa, com uma linguagem que não é subjetiva, não cabe uma interpretação dupla. A literatura, por exemplo, se tivéssemos aqui uma professora de português, os grandes textos da literatura, esses grandes autores, os grandes teóricos da literatura, os críticos literários, eles dizem que uma literatura ela é rica quando há pluralidade de sentidos, né? Quando ela é multivalente, a ambivalência, então, quando os sentidos se proliferam, então, essa literatura é rica, ela é produtiva, cada leitor lê e ele interpreta de uma forma, então, há múltiplas facetas, então, isso é uma literatura rica, quando ela é multivalente, né? Agora, quando você vai descrever um fenômeno, você não quer que tenha essa ambivalência, né? Porque senão seria o caos, né? Um interpreta o fenômeno de um jeito, dá uma resposta, outro seria o caos, né? A natureza não é. É claro que tem fenômenos caóticos, né? Mas a matemática procura dar essa precisão nessa descrição, de forma que tenha uma maneira precisa de se descrever e de formular os fenômenos da natureza. Então, nós procuramos interpretar a natureza através dessa linguagem chamada matemática, né? Então, essa linguagem, essa ferramenta poderosa. E muitos vão perguntar assim, muitas pessoas até perguntam assim, o que você estuda? Eu falei, eu estudo matemática, né? Mas não está tudo pronto? Eu falei, não tem nada pronto, só tem uma casca, só uma casquinha. Porque os fenômenos que nós estudamos da natureza, nós simplificamos. Aí você faz várias hipóteses, que você reduz, né? Supõe que não exista atrito, supõe que não exista isso, para ser tratável, porque a natureza é muito complexa. Então,
existem matemáticos em todo o mundo, em todas as grandes universidades, MIT, e Princeton, e Harvard, e na Inglaterra, em Oxford, na França, em Paris, todo lugar do mundo, no Brasil, aqui, o FRJ, Unicamp, USP, matemáticos estudando, dedicando a vida à matemática. Ela não está completa, ela é incompleta, nós só temos a casca. É um edifício que está em construção, né? Então, essa ideia de que matemática é algo acabado, não existe, essa ideia não é pertinente, né? A matemática é uma linguagem que está sendo construída e feita para descrever o mundo à nossa volta, né? Então, é isso aí. É o conceito de que a ciência é exata, né, professor? A gente fala, porque é uma ciência exata, física, química, matemática são ciências exatas, e os alunos têm a ideia de que já vem pronto e acabado, né? Eu falei, não, mas não funciona assim. Não foi assim, Newton acordou um dia, olha, eu acho que... Não, é uma construção. E a mesma coisa quando o professor falou ali do começo de que, né, o matemático, ele não foi lá e criou, ele apenas modelou algo que já existia, né? Eu sempre penso, né, como os alunos dizem assim, Newton descobriu a gravidade. Não, quer dizer que antes de Newton descobrir, então, não tinha gravidade. Tudo flutuava, estava tudo tranquilo. Não, a gravidade sempre existiu. Ele apenas formulou a hipótese sobre aquilo ali. Ele descreveu ela, né? Matematicamente falando. Então, assim... E muito bem pontuado isso, né? É muito ruim. Muito bem pontuado isso, porque a gente percebe nos nossos alunos no ensino médio, quando a gente vai para a graduação e você tem aquele aluno que já teve mais contato com a matemática mais pura, podemos dizer assim, onde você tem um raciocínio lógico, não é só fórmulas prontas, você vê que o aluno já saiu desse mundo, assim, que é tudo em caixinhas. Agora, o nosso aluno do ensino médio, não. Ele tem noção porque na física tem um monte de fórmula, então é daquele jeito. Aí, por exemplo, eu quando fiz o meu curso de Química, eu até, nos primeiros anos, eu falei, nossa, gente, detestava física, né? Cheguei lá no curso e falei assim, nunca mais vou ver física, porque física é só fórmula. Daí cheguei lá na graduação e percebi que não. A matemática é linda, gente, porque essa história de fórmula, querido aluno, não existe, só existe no ensino médio. A matemática é linda porque ela descreve a coisa de uma maneira tão lógica e tão perfeita que por isso que você tem uma ampla gama de estudo ainda pela frente, né, professor? Realmente a história que o professor falou, é aquela casca que a gente só está na casca ainda, tem muita coisa para ser estudado. E as pessoas, infelizmente, no nosso ensino fundamental e ensino médio, elas têm essa noção ainda tosca de que a matemática ela se insere apenas aqueles conteúdos moldados com formulazinhas, e na verdade é muito mais do que isso. Ciência é muito mais do que uma mera fórmula. E não haveria ciência sem o ferramental da matemática, né? Com certeza. Não há construção. Como o senhor falou, como é que eu vou validar algo, né, para que aquilo realmente seja aceito sem a matemática? A matemática ela é absurdamente essencial. E muitas vezes o aluno não percebe isso, talvez também por culpa nossa, nós professores, e que idealizamos talvez a ciência, mas ele tem que perceber que a matemática, tanto quanto a física, a química, ela é composta de acerto e erro. Acerto e erro. E é essa construção de acerto e erro que nos trouxe até aqui. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que os alunos pensam isso porque a matemática chega a um resultado, um ponto, um denominador, né? Então, eles têm isso na cabeça deles, né? Mas, na realidade, a matemática surgiu da necessidade da sociedade de resolver problemas que ela apresentava em determinada época, né? A matemática surgiu da necessidade da humanidade, né? De resolver os problemas. Então, nada está pronto. Ela foi descoberta, como o professor disse. É o que eu penso, né? Mas é bem isso, prof. E é interessante a gente notar o seguinte. Aluno, qual que é a importância da matemática na tua vida? Para pensar agora. Porque às vezes a gente só tem na cabeça assim, eu preciso de matemática porque eu tenho que passar de ano. Tá, mas agora vamos supor que você vai no mercado, você tenha R$50, e você só tem aqueles R$50, e você precisa comprar determinadas coisas. Você só vai usar a matemática para passar de ano? E no dia a dia, em tudo que você possa imaginar. Isso a gente já sabe. Mas e na ciência, professor?
como que a gente pode deixar e mostrar para o aluno a importância da matemática na ciência e como que isso realmente vai fazer diferença total na vida dele estudantil, independente da área que ele vá? Porque, assim... Na visão dele, né, Josi? Principalmente na visão dele. Exatamente, né? Na sua visão, o que que a matemática, assim, o que a gente pode colocar para o aluno para ele ver que a matemática é muito mais do que isso que ele imagina no ensino médio? Eu nunca tive experiência, né? Eu acho que é muito desafiador, por exemplo, a professora Liliane está ali, eu acho que é muito difícil dar aula para uma criança, né? Adolescente, eu acho que é muito mais difícil do que dar aula para adulto, né? Muito mais difícil, né? Eu acho que se exige muito mais. A professora Liliane, o esforço que ela faz é muito maior do que o meu. Eu dou aula para adultos, né? Eu não faço nem chamada na minha aula. Eu falo para eles, se vocês quiserem vir à minha aula, vocês vêm. Se não quiserem vir, não venham. Agora eu vou dar a prova e vocês mostrem que vocês estão sabendo das coisas na minha prova, porque eu vou cobrar, tá certo? E então eu procedo dessa forma. Uma criança não é assim, né? Ela é muito mais dependente e muito mais inquieta, uma inquietude. Então você dominar uma classe e motivar as crianças para estarem ligadas não é fácil. Eu acho muito mais difícil o trabalho da professora Liliane do que o meu, né? Mas eu não tenho experiência com o ensino de primeiro grau nem de segundo grau, mas eu tenho a experiência de observar meus filhos. Eu morei nos Estados Unidos em 97, 98. Eu fui fazer um pós-doutorado na Universidade de Purdue. Purdue é uma universidade muito forte de engenharia, está entre as 10 maiores universidades dos Estados Unidos, fica no estado de Indiana, e eu morava na cidade de West Lafayette. E meu filho, eu tenho 2 filhos, né? Um estudava na Junior High School, que era o Felipe, o mais velho, e era como se fosse assim o primeiro ano do ensino médio, né? Uma transição entre o ensino fundamental e o ensino médio. E o outro filho estudava na middle school, né? Que eles separam quinta e sexta série, né? Eles fazem escolas por faixas etárias. Então, quem é fundamental até a primeira, quarta, só criança naquela faixa etária. Middle school, só crianças, só quinta e sexta série. Toda a escola, o prédio todo é só quinta e sexta. E o outro junior high school. Então, eles se separam por faixas etárias. E eu achava muito bacana o livro de matemática. Primeiro, os livros, ninguém comprava livro. Os livros eram da escola, da biblioteca. Então, você recebia o livro no início do ano, tinha que entregar o livro no final do ano, né? E meu filho não falava bem inglês, né? E aos poucos ele foi aprendendo. Mas o livro era fantástico. O livro era a geometria que eles estudavam os axiomas de Euclides, né? Era um estudo axiomático e dedutivo. Então, ele tinha que fazer as demonstrações. Então, eles tinham a preocupação de desenvolver a mente do aluno para ele estabelecer uma lógica, era um raciocínio lógico, dedutivo. Então, desde as primeiras séries, eles trabalhavam isto, né? A dedução. Isso você leva para a vida, né? Independente de você estar no ambiente matemático ou não. Se você sabe, tem uma estrutura lógica, você sabe como criticar o mundo, a sociedade e tudo mais, né? Eu sou cristão, eu sou adventista, e às vezes eu vejo até pastores, eu falo, se esse pastor fosse falar numa universidade, ele seria jogado ovo nele, ou então um tomate, porque eu já vi gente querer provar argumentos, uma tese na fala, né? na exposição oral, com um exemplo, né? Ele diz, uma vez eu vi um pregador pregando assim, nós não somos o que parecemos ser. Você quer ver? Vamos miar. Miau, miau, miau. E ele dizia, miem aí. As pessoas diziam, você está vendo? Vocês estão miando, mas vocês não são gato. Então, eu falei, pois, mas que raciocínio pueril é esse? E ele convenceu a plateia, mas no matemática ele não convence dessa forma, porque para você demonstrar uma tese, você tem que usar argumentos de generalização, método indutivo, né, indução matemática. Então, você mostra que vale para um, supõe que vale para cá e mostra que vale para cá mais um. Então, está demonstrado que vale para todos os números naturais. Você não pode mostrar que algo, uma hipótese, vale para um número e a partir daquela situação particular, você inferir que vale para todo. Então, você viu isso. E outra coisa, você viu que a hipótese que ele construiu nessa fala é uma hipótese
pobre porque, se você for pegar um aparelho de gravação e ver a frequência do miado humano e o miado do gato, você vai ver que a frequência é totalmente diferente. Nós não miamos como gato, definitivamente não. Então, são hipóteses muito frágeis, né? Do ponto de vista lógico e racional. Então, isso você leva para a vida. Você leva para a vida, você vai ser muito mais crítico, você vai olhar os discursos, você vai ter uma criticidade muito grande, né? Porque você tem uma ferramenta lógica internalizada na sua mente. Então, quando você aprende matemática, você aprende esses arquétipos, esse jogo de construção, de raciocínio dedutivo, né? Isso você leva para a vida, né? E outra coisa, a matemática, às vezes, ela está ensimesmada em si mesma. Às vezes, ela não está formulada com uma provocação de um fenômeno físico ou de um problema que está surgindo que desafia a matemática. Às vezes, ela mesma formula um problema dentro dela, ela em si mesmada. Por exemplo, os algebristas, né? Uma coisa altamente abstrata, os grupos, grupóides e tal. E aí você estuda aquilo ali, para que serve isso? Isso aqui é uma coisa tão abstrata. Aí, quando você vê agora o DNA, você vai fazer aquela cadeia genética, você vê que tem aplicações da matemática naquela descrição, né? Então, às vezes, um matemático formula uma teoria, com axiomas, e ele, a partir daquele, ele constrói uma teoria, e teoria de jogos, teoria de grafos, e, puxa, isso é uma coisa abstrata, está destituída da vida, está desligada do mundo real, o mundo físico. E daqui a pouco, vocês estão estudando alguns fenômenos e você vê que aquela teoria se encaixa como uma luva na física, para descrever aqueles fenômenos. Então, às vezes, a matemática está na frente, com coisas abstratas que as pessoas dizem, isso não tem nada a ver, mas tem a ver. Mas mesmo que não tivesse, há uma beleza estética na matemática, isso por si só já se justifica a estética da matemática, a maneira de descrever precisa, né? O professor de português escreve. O matemático usa a linguagem com símbolos, né? Aí fica uma linguagem compacta, uma linguagem compacta para resumir de forma concisa, trazer de forma concisa todo o raciocínio, a gama de hipóteses e de ideias que estão ali em jogo, né? Então, a matemática tem essa linguagem concisa, né? Precisa, né? E isso, por si só, já se justifica, né? E mesmo que fosse somente a beleza estética, porque há uma beleza estética. A mesma coisa é um artista, quando ele pinta um quadro, né? Alguém pode dizer assim, mas qual a utilidade disso aqui? Para que serve isso? Mas há uma beleza, há a forma, a estética, há beleza na forma, né? Então, a matemática também tem essa questão estética de você descrever, né? Você tem uma equação, aí você define um operador e depois essa equação some e fica naquele operador ali, aquele operador simbolizando toda aquela equação e você tem uma forma assim muito simples e concisa de retratar aquela equação e de forma assim bem geral que abarque, que abranja outras situações semelhantes àquela. Então, essa capacidade de generalização é própria da matemática, né? Então, a matemática é uma linguagem muito rica, né? Precisa e muito rica. E a beleza nela, por si só, e ela se justifica no sentido de fazer um treinamento mental para que nós possamos incorporar uma postura lógica e uma visão crítica da vida, do mundo à nossa volta, né? Só isso já justifica a matemática por si só.